Graças a Deus, irmãos, mais um dia estamos aqui na casa de Deus para trazer aqui essa meditação. Eu quero agradecer logo aqui ao irmão Silvio e a Deus também que me deu essa oportunidade, que eu acredito que Deus que preparou esse momento, Deus que prepara o momento para o meditador, o dia e a hora para trazer a palavra para a igreja. Eu ia começar a meditação, mas antes de começar eu queria falar um assunto que eu nunca falei a ninguém. Quando eu fui sair lá do Tancredo Neves, tinha uma coisa que me incomodava muito, sabe? Na igreja, várias coisas, mas eu nunca cheguei para nenhum irmão lá e fui falar para o irmão, isso está errado, irmão, está... Nunca. No dia que eu disse que eu não aguento mais, eu cheguei para minha esposa e disse, eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Por que eu falei isso? Porque eu não queria prejudicar o ministério de um pastor. Não é porque eu não concordava com a bateria, com uma coisa ou com aquilo, que eu tinha o direito de prejudicar o ministério de um pastor. Porque Deus, a mão de Deus, ela não é muito maneira não. A mão de Deus, ela é pesada. Deus dá a vida, mas Deus também tira a vida. Deus dá e Deus toma. E ai daquele que proferir uma palavra contra um pastor, contra um homem de Deus. No dia que eu fui falar para o pastor Antônio Wendel. Infelizmente eu comentei com o vice dele, um grande amigo meu, e ele foi falar antes, mas ficou entre nós. O motivo que eu quis sair, eu disse a ele, porque eu não concordo com a bateria, eu não me sinto muito bem, mas também não vou dizer a ninguém para ninguém vir, e nunca convidei ninguém de lá para vir aqui. E é assim que a gente deve fazer, irmão. Quando a gente não se sente bem com uma coisa, a gente não sai contaminando alguém, ou chegar para o irmão. Eu nunca cheguei numa fila, tá vendo o jeito que aquele homem que vai pregar, eu vou sair daqui. Não. Sempre eu tive, a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 14, versículo 15, antes de entrar na meditação, eu não vou demorar, eu não gosto de passar o tempo, diz que cada um tenha na sua própria mente a sua opinião bem definida. Então jamais eu iria influenciar alguém, por quê? Porque tem gente que gosta, tem gente que se adapta. Então quando eu resolvi que eu não dava mais para mim, eu não fui falar do meu pastor, que ainda era meu pastor. Pelo contrário, chamei ele para conversar e a gente conversou e resolveu. E graças a Deus, até hoje, ele me abraça, me beija e às vezes até me convida para voltar e diz que sente saudade de mim. E é assim que a gente deve fazer, respeitar um pastor, porque um pastor é uma coisa dada por Deus, uma coisa santificada por Deus. Um pastor, ele não é um cão sem dono, é um homem de Deus e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso eu respeitei o ministério do pastor Wendel, e graças a Deus é um amigo meu, gosta muito de mim, eu sei, eu gosto muito dele, e até vários convites ele até já me fez, que gosta muito de mim, sente a minha falta e tudo mais, e ficou tudo bem. Para dar início à meditação, quis falar isso para os irmãos, eu senti vontade, eu nunca falei para ninguém, mas não é porque é segredo não, é porque eu acho que não, tem coisas que não sei. Enfim, para dar início, aqui tem um versículo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Esse versículo, ele foi o primeiro versículo que eu aprendi a meditar aqui na igreja. Foi na sala do irmão Regis. O irmão Regis fez umas duplas, e a minha dupla era o Daniel Moreira. E a gente sortia uns papéis, e deu esse versículo aqui, que toda a palavra é inspirada por Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e diante. Toda a palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nesse dia o irmão Regis, ele fez uma coisa interessante, ele mandou cada jovem tirar um versículo. Eu participava pouco das escolas dominicais, eu tinha muitos problemas, graças a Deus hoje eu não tenho mais os problemas que eu tinha. E nesse dia, eu e o irmão Daniel na nossa dupla, não sei se ele vai lembrar, eu tenho uma memória muito boa, não sei se ele vai lembrar, a gente tirou esse versículo aqui, e o irmão Regis pediu para a gente discutir sobre esse versículo e depois falar alguma coisa a respeito. E esse versículo ele chama muito a minha atenção, porque fala a respeito que é toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus para aperfeiçoamento, ele diz aqui de todo mundo, do homem de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Por isso que às vezes a gente vê uma coisa errada, vê alguém falando uma coisa, vê isso e aquilo, e a gente quer se chatear, mas sabia que a gente está errado? Porque a palavra de Deus não é para todo mundo não. A palavra de Deus, ela é para o homem de Deus. Não adianta não. Se aquela pessoa não é de Deus, ela vai continuar naquele ritmo, vai continuar querendo contaminar alguém, e você está jogando o quê? Pérola aos porcos, meu irmão. Pérola aos porcos. Pelo contrário, a Bíblia diz: afaste-te deste. A Bíblia dá exemplo aqui de dois homens, que eu não vou ler a história deles, Himeneu e Fileto. Diz que a linguagem deles corroíam como câncer, porque eles estavam dentro da coisa, mas não estavam a favor da coisa. No dia que eu discordei, eu arrumei as minhas coisas, peguei a minha esposa e vim para o canto. Até hoje estou muito feliz. Não tenho nada contra o pastor Wendel, pelo contrário, é um grande amigo que eu tenho, me abraça, me beija. O irmão Isaías aí vem, ele também fala muito bem de Isaías, e me deu um conselho, que eu ficasse perto do pastor Gregório, assim como o irmão Isaías e tudo. Ele me falou muitas coisas boas. E para dar continuidade, vamos abrir aqui nossas Bíblias em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 5, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. É o contrário. Romanos capítulo 15, versículo 4. Diz o seguinte: pois tudo quanto foi outrora escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E Tessalonicenses, a gente passando, eu estou sendo um pouco rápido porque eu já vou encerrando, irmãos. Tessalonicenses, eu estou falando a respeito da palavra de Deus, porque ela foi escrita para nós, não para agradar homens, mas foi escrita para o nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Somente para o dia de Cristo? Somente para quando Cristo chegar, nos pegar no ponto? Não, mas para que a gente dê continuidade à obra que Cristo começou. Então não devemos, irmãos, ter desunião entre nós. Se tem alguém que fica insatisfeito com o grupo de evangelistas, chegue para o presidente, meu irmão, e diga que não vai continuar, mas não chegue para o seu amigo que está tão feliz, está concordando com tudo. Se tem alguém que fica insatisfeito às vezes com a igreja, meu irmão, tenha sua opinião bem definida, não fale mal do seu pastor, do pregador A, do pregador B. Tome uma decisão correta, porque isso é mais, o peso é menor na vida do homem, porque ai daquele que causa escândalo, ou que faz desviar qualquer um desses pequeninos. E esse era o meu temor. Quando eu passava na fila, eu abraçava o pastor, mas eu abraçava com aquele sentimento ruim, porque eu sentia aquela bateria, aquelas coisas, aqueles gritos, aqueles amém gritando. Eu não me sentia mais bem, porque eu não aprendi assim. Quem me ensinou a palavra de Deus não me ensinou assim. Quem me ensinou a palavra de Deus, aonde eu aprendi, me ensinou da maneira que a Bíblia ensina, e eu não me adaptei. Mas eu jamais fui falar mal, e eu não sou a favor de falar mal de igreja, porque dentro da igreja tem pessoas muito boas, embora que o líder esteja ensinando errado, mas tem pessoas muito boas, e eles não merecem ser criticados. Eu não sou a favor de falar de igreja de ninguém. E a Bíblia diz aqui em Tessalonicenses: de sorte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, mas sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. E se Deus preparou esse momento, e se Deus tocou no coração do irmão Silvio, e se Deus me colocou aqui, já não é responsabilidade mais minha o que eu falei. Aí já é entre nós, os ouvintes, e Deus, e eu, que estou aprendendo com essa palavra. E a Bíblia diz aqui assim também. Em 2 Tessalonicenses eu falei, capítulo 4, versículo 8, e no mesmo 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz uma coisa muito importante: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para agradar a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Eu tenho uma coisa comigo que eu vejo na Bíblia, que se a gente tirar qualquer coisa da palavra de Deus, Deus vai punir a gente, diz que vai aumentar os flagelos, e se a gente acrescentar também. E se Deus me inspirou a falar a palavra de Deus, e o que é que eu faço agora? Atrás do púlpito, como o Igor falou ontem, que não interessava onde a gente estava, aonde a gente estivesse, a gente estava atrás do altar do Senhor. E agora, o que é que eu faço?
O que eu faço é pregar a palavra de Deus, porque melhor é que eu seja mal interpretado, ou que aconteça alguma coisa, não sei, de que Deus venha dizer: eu mandei tu falar, eu inspirei, eu te dei a palavra, tu orou, tu pediu, eu não te dei, por que tu não falou? Os tímidos não herdarão o reino de Deus, meu irmão. É isso que a Bíblia diz. E por isso, quem rejeita essas palavras, não rejeita ao homem, rejeita a Deus, e esse é o meu consolo. Eu só tenho a agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem me concedido, pelas dificuldades que eu já tenho passado e pelas vitórias que eu tenho conquistado. Agora, o que eu posso dizer para as pessoas aí fora sobre a minha igreja, a defesa que eu posso dizer é: olhe para a minha vida, somente olhe para a minha vida. Poderia estar igual o Elias aí, o Tyson, né, que a gente conhecia como o Tyson, né, Isaías, antigamente. Olhe para a minha vida. Se a minha igreja não prospera, minha igreja, a gente não tem um canal na televisão para contar mentira para as pessoas, não. Eu nem falo nada da minha vida para ninguém aqui no bairro, assim, dizendo: eu era assim, eu era assado. Não precisa falar. Eu estou ali na frente da casa do Tilouro ali, o meu outro te vê. O meu outro te vê. Quantas vezes ele não viu? Eu dormi lá na calçada de manhã esperando minha mãe abrir o portão. Será que ele não vê? Ele vê. E quem me ensinou a palavra de Deus foi essa igreja. E eu vou aceitar alguém falar mal da minha igreja, dos meus irmãos? Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. E a Bíblia me protege, ela protege você. Ela diz: condene abertamente, afaste desse, meu irmão. Afaste desse. Porque às vezes a pessoa não está concordando com uma coisa e quer convencer o outro a não concordar também. Quer convencer o outro a concordar também. A vida com Cristo, irmãos, a Bíblia diz que quem quer viver com Cristo verdadeiramente será perseguido. Será perseguido. Agora, por isso eu vou aceitar alguém falar mal da minha igreja, dizer que a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo? Como é que eu vou aceitar? Se eu vivia no vício, se eu vivia perambulando, eu vou aceitar alguém falar mal do meu pastor? Eu não vou, eu sou um jovem, eu tenho 32 anos e eu vou pregar até o dia de eu morrer, e eu vou falar o nome dele até o dia de eu morrer, e acabou. Amém. E acabou. Ele foi o pastor que me trouxe para o evangelho, foi ele que me batizou, e acabou-se. Eu sou um evangelista, eu não aceito mais. O irmão Silva, ele pode se exceder numa coisa, ele pode errar, todo mundo erra, mas é o presidente dos evangelistas. Eu não vou concordar, porque se eu concordar, vai diminuir o nosso grupo. A gente tem que aumentar o nosso grupo de evangelismo. A nossa igreja tem que crescer cada vez mais em números, não de muita gente de fora, de pessoas não salvas, com falsos testemunhos, mas nós entre nós. Não, o irmão deixou de cantar no coral porque eu influenciei o irmão a não cantar mais, que eu ensaio às vezes demora. O irmão deixou de ser evangelista porque eu influenciei o irmão a não ser mais evangelista. E a gente não pode absorver essas coisas, meu irmão. Afasta-te deste, é isso que a Bíblia diz. Porque a linguagem deste corrói como câncer. Afasta-te desse. Principalmente o pastor é o mais perseguido. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele é o alvo. Cabe a nós ouvir, aceitar ou não. Uma coisa eu tenho na minha mente e não tenho medo de dizer: eu condeno abertamente, sem medo de ser feliz. Por isso que Deus me abençoa. Eu levo na prática o que eu tenho falado para os irmãos. Esses dias eu vi meu tio, eu fui lá na minha mãe passou mal, levei ela no médico, e vi meu outro tio, que mora vizinho de Tilouro. E eu doido para falar a palavra de Deus para ele, bem muito, mas quando eu olhei para ele, eu disse: eu vivia dormindo aqui na calçada. Quantas vezes ele não me viu aqui, eu batendo no portão da minha mãe, 6 horas da manhã, sem saber nem que dia era hoje, sem saber nem se depois eu ia estar vivo. Quantas vezes, quantas, não foi uma, não foi duas, e hoje ele vê a minha vida, eu criando uma família. Ele veio hoje, um empresário, graças a Deus. Eu nunca falei essa palavra aqui na igreja, que eu não gosto, eu não gosto de parecer que estou me ensurdecendo, não sou uma pessoa orgulhosa sobre isso, pelo contrário. Mas ele não vê que eu mendigava às vezes emprego, às vezes eu ficava esperando até 6 horas para ver se minha mãe abria o portão para mim entrar, para não acordar ela. Será que ele nunca viu? Será que ele não vê? Uma vez o meu tio foi falar para ele: olha aí, rapaz, a diferença dos meus filhos na igreja. Ele disse: eu não vejo diferença nenhuma. Então, irmãos, às vezes é jogar pérola aos porcos.
Se é arriscado até falar e a pessoa vem falar mal da nossa igreja. Aquela igreja ali, isso, aquilo, outro. Aquela igreja ali, isso, aquilo, outro. Essa igreja aqui, não. Essa igreja aqui, ela tem um pastor de verdade. E eu dou graças a Deus por ele ter segurado. Até o dia de hoje, o caráter dele nunca mudou. Nunca mudou. Sempre foi desse jeito. Ali o Tito Antônio, ele lembra. Francisco Hélio, o pastor sempre foi essa pessoa que ele é. Porque se ele não fosse, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui de modo nenhum. Para quê? Para quê? Fazer o quê? Se eu estava lá no Tanqueiro de Neves, o pastor era uma pessoa maravilhosa. Pessoa maravilhosa, mas eu não concordava com as coisas. Aí eu ia sair falando mal dele? De modo nenhum. Cheguei para ele e disse que chegou minha hora. Eu não concordo e tudo mais. Ele até achou ruim. Você não concorda? Não, não concordo. Aprendi de outra forma, eu queria voltar. Voltei, me respeito, eu respeito ele, nós se gostamos e vamos ser felizes. E assim nós vamos dizer, se alguém falar do seu pastor, do seu presidente, do seu líder, do seu irmão, da sua igreja, da sua família, ele está falando, defenda, condene abertamente e se afaste. Amém. Pastor? Estou indo esquecer a água, não tem. Irmãos, grande ensinamento que o nosso irmão Josué nos ensinou aqui. Porque a igreja não é céu, não. A igreja tem um bom e tem um ruim, tem um trigo e tem um joio. E ele nos orienta. Se fala do líder que está nos ensinando, não respeita o líder. O pastor traz uma palavra que ele tem nos ensinado, tem mostrado a vida dele. Aquele que não para, não senta para escutar, para ouvir, para aprender, o que é que pode ensinar? O que é que pode ensinar alguma coisa? Se não aprendeu, como é que pode estar à frente? Como é que pode falar com poder e autoridade se a vida não condiz? Se não está ouvindo e obedecendo o homem de Deus que está na frente, onde Deus derrama a unção e a sabedoria divina e usa como a sua boca a falar a sua igreja e os seus eleitos. Amém. É isso que temos todo dia que agradecer ao homem de Deus, que Deus colocou aqui, tem nos ensinado, e podemos ver na vida dele. E às vezes muita gente não vê isso. Deus abençoe a todos, e na próxima sexta-feira o meditador vai ser o nosso irmão Pastor Frota, e o reserva vai ser o nosso irmão Zé Nunes. Irmão, separa aí em grupo pequeno, e os evangelistas venham para frente, vamos fazer a reunião agora, e depois iremos ensaiar. Viu? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e amanhã tenha visita. A visita 4 horas. A visita 4 horas. E à noite a reunião com os evangelistas.